Agora, gente, nós vamos falar. O Memphis, o pessoal fala, né? Ele atingiu mais uma meta no contrato dele ontem. Então, qualquer título que ele conquiste, tá lá no contrato dele, rende uma premiação. E essa premiação é de 4,7 milhões. É mais ou menos aqui, por exemplo, quando o Bira. O boné do Bira. O boné do Bira, ele vai ganhando premiações, o Bira, de acordo com metas lá. Tá ali, ó, a gente até colocou. Ô, louco, hein? Que material bom. Você viu, né? Gostei. Essa produção Parabéns, tá boa. time. Metas do Memphis entre setembro de 2024, e julho de 2025. Ali, ó, 15 participações. Essa aí ele acabou fácil. Essa aí ele bateu fácil. 15 participações em gol, 1,5 milhão, né? 20 participações em gol, mais 1,5. 25 participações, Já tá mais pra chegar, 1,5. Já tá bom, né? 30 participações em gol, mais 1,5. Nossa, gente, aqui, ó, ele vai bater todas essas de relacionado, né? Vai, né, ó. Cara titular. Relacionado em 50% dos jogos do Corinthians, 3,1 milhões. Relacionado em 60% dos jogos, 1,5 mais 1,5, né? Se for relacionado em 70 dos jogos, 1,5 também. E título do Paulistão, 4,7 milhões. Que é quase a premiação toda do Paulistão, né? Isso. Que é 5 bilhões. É, 5, E aí a gente até tava falando nos bastidores. Ter praticamente o valor da premiação não significa que a premiação do Paulistão foi pro Memphis. Foi pro Memphis, As pessoas interpretaram mal aí nos últimos dias essa notícia. Não deixa de ser um valor alto, não deixa de ser um fator de comparação legal, mas não é que o dinheiro da premiação saiu da federação. Tipo, a Federação vai Pode até ser que seja, que o tá indo um Corinthians aproveite caminhãozinho, isso pra tá pagar. indo um caminhãozinho Mas Hulk calma, levando a grana. Não vai entregar direto no CNPJ Se fosse dele. o premiação da Libertadores, ia ser o valor da premiação por título. Não sei se é exatamente igual ao de uma premiação de Paulistão, mas não é que vai pegar o prêmio inteiro da Libertadores. Eu vou falar meio de cabeça, talvez eu erre um número, mas os times de São Paulo, os grandes, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, recebem uma grana da Federação Paulista, se não me falha a memória, são 44 milhões. E aí é o prêmio da premiação, né? Mais campeão, 5 milhões para o campeão, Palmeiras ganha 1,6, eu acho. Pelo vice, né? E É talvez disparado o estadual que melhor paga. Exato, isso talvez seja o segredo do crescimento do Paulista. Você né? falou o valor que eles recebem, que é por participar, né? Tem os direitos de transmissão e tal. O Ronaldo, na mesma entrevista que eu falei mais cedo no Charla, falou que quando ele assumiu o Cruzeiro, o valor para disputar o Campeonato Mineiro, pelos direitos de transmissão e tudo mais, era 4 milhões. Assim Ou seja, não é possível. 10 vezes Como é que eu vou, menos. como é que eu vou dirigir um time se o dinheiro que vem não é verdade? É verdade. É verdade, não é possível. Agora, gente, ontem eu vou até vou dar o crédito, mas confesso que vou cometer erro porque eu não lembro o nome do repórter. Quando eu saí lá da nossa cobertura Desimpedidos R7, eu entrei no carro e fui ouvindo a Band, tá? E o repórter estava entrevistando um monte de gente, o Pimba, ele entrevistou o responsável pela grana do Corinthians. O repórter Luiz Fabiani. Foi ele? Foi o Fabiani? Ele é o setorista de Corinthians na Rádio Bandeirantes. Ele estava no campo, não sei se era, mas enfim, ele estava lá e ele foi entrevistando todo mundo e pegou o cara da grana no Corinthians, que eu também não vou lembrar o nome, gente, claro, sou eu, Zé, né? Não vou lembrar. Mas ele falou duas coisas muito interessantes, o repórter conversando com ele e ele respondendo. Primeiro foi a sinceridade, né? Falou assim, ele perguntou, o Corinthians tem dinheiro para contratações? Tem caixa para as contratações? Falou, não temos. O Corinthians depende da venda de jogadores para dar um equilíbrio. Né? Ele inclusive comentou da possível venda do Murilo Bira lá na Inglaterra, que entraria uma grana. E aí outra coisa interessante que ele falou foi do Memphis. Ele aproveitou e falou, olha, aproveitando essa pergunta sua do Memphis, queria esclarecer algumas coisas, porque as pessoas falam, né, tal. Falou, não é que o Memphis pega o prêmio fica para ele e tal, tudo isso foi acordado. Eu e o Fabinho Soldado conversamos muito com o Memphis antes dele vir para o Brasil, explicamos para ele a proposta e falou, gente, o time estava em 18º lugar, rebaixamento, ele tinha uma proposta que era 3 vezes mais para ir para a Arábia, então nós fizemos e fomos estabelecendo isso, como nós não podemos pagar jamais um salário à altura do que ele receberia da Arábia, nós fomos colocando esses puxadinho, né? E faz sentido, porque, pô... Agora, o que ele está trazendo, você viu pelos números, né? Exato, o cara ganhou um título, né? Isso, são 6 anos sem ganhar título e o cara chegou e foi um dos protagonistas de um título importante pro Corinthians. Acho que todo o dinheiro aí é bem gasto, saca? É aquela coisa. Quando funciona. Quando o Santos volta o Neymar,
o Santos também não paga um caminhão de dinheiro pro Neymar, apesar do Neymar ser disparado o dinheiro Porque mais é alto do impossível, Santos. não dá. né? Como que você vai trazer esses caras, velho? Você tem que fazer uma arquitetura Não tem financeira. a menor condição. Eu lembro uma vez que cogitaram. Algum time brasileiro cogitou não sei se era o Galhardo como técnico ou se era o Mascherano para se aposentar. Agora me confundi dos dois. Mas o salário do cara era 4 milhões. Era do Mascherano. O Mascherano ganhava 4 milhões e 200 mil euros por mês. Por mês. Como assim, né? Como é que você vai? Não tem a menor dá. condição. Possível, Não dá. Aí Não dá. como que você vai trazer? Aí pra ser competitivo e tudo mais. Tanto que, mano, a gente às vezes cai no mesmo assunto, né? Mas você não forma mais jogador, aí você começa a ter que apelar pra astros internacionais que tem uma moeda. Decadência em tese. E numa Você só moeda. gasta, Já você não na ganha. descendente, Uma né? moeda 5 vezes, 6 Não vezes valorizada, mais valorizada do que a nossa. Mas hoje, pelo menos, os clubes já sabem fazer o contrato nesses moldes sem colocar o câmbio flutuante. Quando o Palmeiras contratou um monte de argentino em 2014, que o Paulo Nobre tirou do bolso dele, contratou Pablo Mouchi, Tóbio, Alione, um monte de cara, o Palmeiras na época não fez isso. E aí foi quando teve uma alta do dólar. No meio da história. No meio da história, o Palmeiras que pagava 100 mil para um jogador, de repente estava pagando 400 mil. Então quando fecha daquele dia e ó, chegou, não vamos tem corrigir. uma margem. Eles fazem entendi. no mínimo essa conversão, no máximo essa conversão. Tá, segura, né? Pro clube E o se Corinthians teve proteger. um problema também no ano passado, na conversão do Garro, lembra disso? Também. Que deu um O problema. Corinthians alegou que foi a conversão, que fez pagamento. Isso, e o time falou, não sei o quê. não quero saber, tem que pagar na conversão que eu falei, enfim, confusão.